Estamos aqui hoje para tratar sobre a integração do negro na sociedade. Desde o dia 22 de abril de 1500, nunca mais o Brasil se viu livre da discriminação, a qual nasceu com ele. Tudo começou com os índios, passando pelos negros, escravos e alcançando os nossos dias atuais. O Brasil foi o último país da América a obter trabalho escravo, mais ou menos em 1888. Esse trabalho escravo trouxe diversos benefícios para o Brasil, tanto na economia quanto nos cultivos agrícolas e rurais, assim desenvolvendo bem mais o país. Logo após, adquiriram-se a abolição, ou seja, a liberdade à escravidão. Essa abolição trouxe consigo vantagens, mas também desvantagens, pois os negros que antes eram escravos e moravam nas casas dos seus senhores, agora não teriam mais moradia. Os negros, apesar da abolição, permaneceram vistos como uma raça inferior. Bom dia, estamos aqui hoje com a historiadora Vânia Santa Ana, membro da Articulação de Mulheres Brasileira e ativista do movimento negro. Bom, Ana, quando o racismo realmente foi reconhecido no Brasil como um crime racial? O racismo era um problema que muitos fingiam que não existia, mas sempre esteve presente na história do Brasil. Mas foi oficialmente reconhecido a partir da Lei Afonso Arinos, que foi aprovada em 3 de julho de 1951. Trata-se da Lei 1390/51, que teve grande importância, pois foi a partir dela que se criou uma legislação que hoje considera o racismo um crime inafiançável. Por que em nosso país foi aplicada uma lei tão rigorosa e ainda vemos uma lei que, com o tempo, se tornou tão rigorosa e valorizada em nosso país, ainda nos permite ver diversas pessoas sofrendo preconceito racial? O problema está que nem todos realmente são punidos da mesma maneira. E ainda assim, em relação a esse assunto, acredito que devemos realmente investir nas escolas, pois é lá que está o futuro da nossa nação e é onde mais ocorrem esses fatos de discriminação racial. E devemos lembrar sempre que o exemplo não vem simplesmente da escola, mas sim também de casa. Ah, entendi. Mas em relação ao Brasil, teve algum tipo de evolução em relação ao racismo durante esses anos? E o que você acredita que poderia ser feito para amenizar esse grande problema? Nos últimos tempos, não podemos dizer que o Brasil não evoluiu nada, pois ele evoluiu. Porém, ainda assim, há um grande número de racismo no país. Os negros são vistos como uma raça inferior devido ao tempo da escravidão. Mas essa situação só irá mudar a partir do momento onde o negro ocupar diferentes cargos na sociedade. E em relação às frequentes comparações entre o Brasil e os Estados Unidos, o que você pensa a respeito? A comparação com os Estados Unidos é sempre uma comparação muito difícil de se fazer. Afinal, os negros aqui são maioria, 70% da população. Lá, eles são minoria, 30% da população. Aqui deveria ser muito melhor. Na verdade, a verdadeira pergunta seria: como você consegue manter uma maioria em uma sociedade tão desigual? Eles lá conquistaram o que não conseguimos conquistar ainda, ou só estamos conseguindo conquistar nesse século agora. E o nosso governo, você acha que favorece a esse preconceito racial de alguma maneira, ou não simplesmente tenta incluir o negro na sociedade? De certa forma, o governo tenta incluir o negro na sociedade e fazer com que sua imagem seja reconhecida e aceitada. Porém, acredito que isso é um tipo de preconceito. O negro não deve ser tratado com benefícios nem malefícios, mas sim com igualdade. Um bom exemplo disso é a cota em universidades, que é mal vista pelos próprios negros. É necessário uma cota para que os negros sejam aceitos nas universidades? Isso desperta uma nova pergunta. O que realmente é o racismo? Racismo, diferente do que muitos pensam,
não é simplesmente tratar mal um negro, mas sim também o tratar bem simplesmente por meio de um processo. É tratar uma pessoa indiferente por conta de sua raça, independente dessa indiferença ser boa ou ruim. E em relação às sociedades racistas, esse problema diminuiu ou aumentou ao longo do tempo? Sim, aumentou. Na realidade, se espalhou. Podemos usar como exemplo a sociedade secreta Ku Klux Klan, que foi criada em 1886 nos Estados Unidos e existe até os dias atuais, com membros espalhados pelo mundo todo. Agora estaremos vendo os comentários das pessoas nas ruas. O que elas pensam a respeito do racismo? O que você acha sobre a evolução dos negros em nosso país? Sobre o trabalho no mercado de trabalho? Vai ficar dançando agora a minha resposta? Ó, os negros é igual aos brancos. A pele nossa só diferencia a cor. Nós somos todos irmãos. O cara tem capacidade de exercer vários cargos e até melhores ainda. Você tira pelo... O presidente dos Estados Unidos é um negro. Então, negro e branco é a mesma pele, só muda a cor, mas é todo mundo irmão. O que você acha sobre a evolução dos negros em nosso país, em relação ao mercado de trabalho? Bom, já deveria ter feito já bem antes, né? Demorou muito para os negros alcançar o espaço deles no mercado de trabalho. E pode ainda esperar mais ainda do que a expectativa tem. Né? Hoje nós temos um grande número aqui, mas tem muito ainda para aumentar. Você acha que a desigualdade é numerosa ou já foi um espaço superado? Superou um espaço, mas ainda não está tão numerosa, não. Tem que aumentar mais ainda. O que você acredita que poderia ser feito para amenizar esse problema? Abrir mais ainda. Hoje nós temos um campo muito aberto de campo de trabalho, né? Onde, por exemplo, a gente vê o estudo sendo facilitado pelo governo através do FIES, e vários programas, o Enem, que dá bolsa gratuita, né, na faculdade. Acho que esse é um campo que tem que ser mais divulgado, né, porque através da cultura nós conseguimos obter sucesso tanto no mercado de trabalho como em outras áreas também, né. Mas seria apenas isso daí, você ter mais divulgação em relação ao crescimento da cultura. O que você acha sobre a evolução dos negros em nosso país, em relação ao mercado de trabalho? Em relação ao mercado de trabalho, eu acho pequena a evolução. Eu acho muito pequena, acho que tem bastante preconceito ainda. Você acha que a desigualdade é numerosa ou já foi um espaço superado? Eu acho que é numerosa, bem numerosa. O que você acredita que poderia ser feito para amenizar esse grande problema? Eu acho que tem que conscientizar mais, né, as pessoas, né? Todo mundo é igual, desde a escola, né? A gente tem que ensinar a lidar com os amiguinhos, que não é igual você, mas que cada um tem suas diferenças, né? Um usa óculos, o outro tem a pele escura, o outro tem um olho puxadinho, mas todo mundo é igual, assim, né? Acho que desde a escola. Tá bom. O que você acha sobre a evolução dos negros no nosso país em relação ao mercado de trabalho? Bom, eu acho que não evoluiu muito, porque o mercado de trabalho fica cada vez mais exigente. E o negro não tem uma mão de obra muito qualificada para o mercado de trabalho. Você acha que a desigualdade é numerosa ou que já foi um grande espaço superado? Não, eu acho que é numerosa, até pelos cargos que os negros ocupam. O que você acredita que poderia ser feito para amenizar esse grande problema? Bom, tem que dar mais espaço aos negros. E, assim, os negros, em parte, se esforçar mais, né? Para ter um bom trabalho, tem que estudar e se qualificar bem. Segregação social, discriminação racial. Segregação social, discriminação racial. Segregação social, discriminação racial. Mesmo não querendo
Nós armaremos o nosso esquema, lutando com nossas próprias armas pra anular o poder do inimigo e ajudar o povo a esquecer que um dia ficou sem abrigo debaixo da ponte com a cabeça na pedra, cobertos com papelão, famílias inteiras em depressão, depressão, depressão. Por essas e outras não esquecerei dos calos nos pés e das altas marés que tivemos que superar. Ondas gigantes que batemos de frente nos mostram nossa força e perseverança a lutar, a lutar, a lutar. Como podemos analisar, a maioria das pessoas reclamam do pouco acesso dos negros em bons empregos. Devemos lembrar que raça não define capacidade. E também, muitas das vezes, o preconceito já está no coração deles próprios, que saem de casa de cabeça baixa esperando já pelo preconceito. Agora, para finalizar, me diga algum argumento que elimine qualquer justificativa para haver racismo no Brasil e no mundo, na sua opinião. Bom, o melhor exemplo seria um argumento científico, que há 3 anos atrás a BBC pediu para o cientista Sérgio Danilo Pena fazer um estudo genético de vários negros famosos, analisando a sua ancestralidade, e o nome do estudo foi Raízes Afro-Brasileiras. O caso mais interessante foi o da Daiane dos Santos, em que o laboratório mostrou que ela possui 39% de genes africanos, 40% de genes europeus e 19% de genes ameríndios. Bom, metade dos negros pesquisados tem ancestral europeu, ou seja, mesmo aquela pessoa que você visualmente identifica como sendo negra, não é 100% negra, assim como eu, que você visualmente identifica como sendo branca, não sou 100% branca. Pois é, devemos resgatar também esse assunto nas escolas. Afinal, é o futuro da nossa geração. Um bom dia a todos e a gente vai ficando por aqui.